começar com os chorões da vez aqui, galera. São esses dois comunistas aqui, ó. Gustavo Gaiofato, comunista de Osasco, um velho conhecido nosso, e esse soviético aqui de Xique-Xique, Bahia, Jones Manuel. Esses caras aqui já estão me atacando na internet há anos. Cada um deles já fez um monte de vídeos contra mim. Mas recentemente os dois fizeram uma pirraça das grandes depois da minha participação lá no Inteligência Limitada, divulgando meu livro e falando especificamente sobre o pacto nazi-soviético entre Hitler e Stalin. Fizeram vídeos de respostas, postaram ataques no X, me difamaram. E aí os dois tomaram a iniciativa de me chamarem pro debate. Inclusive esse rapaz aqui já tinha me chamado lá atrás. Depois da humilhação dos meus vídeos, eu aceitei. Mas depois ele disse que não queria vir debater. Esse vídeo aqui vai ser mais uma derrota feia pro comunismo de novo. Então agora é o seguinte... Fiquem chorando aí com o debate, enquanto eu enterro o webcomunismo imundo de vocês. O público de vocês são só marionetes na mão de vocês. Vocês sabem que o Thiago Braga, basicamente, ele implementou o platô de crescimento dos comunistas no YouTube. Com aqueles dois vídeos lá que ele refutou o Gaiofato. E aí, a partir daquele momento, os comunistas começaram, os webcomunistas, né? Ian Neves, Humberto, eles começaram a gravar vídeos sem cessar a respeito do Thiago Braga. E o Thiago Braga lançou um livro chamado, se eu não me engano, Mitologia Soviética. Mitologia Soviética. Exato. Exatamente. E aí, acho que o Jones Manuel, o Gaiofato, eles foram no Inteligência Limitada e eles começaram a falar mal do livro do Gaiofato e tudo mais. E desafiaram ele para um debate. Basicamente, desafiaram ele para um debate. E ele escreveu uma redação no seu Twitter, um texto absurdamente longo. Tá? Deixa eu ver aceitando basicamente o debate. Ah, mas ele vai pro debate. Quando é que o debate vai rolar? Não, eu acho que agora já era. O quê? Não vai mais? Agora eu acho que já era. Mas ele basicamente... Não, como assim já era? Ele não vai pro debate? Não vai porque... Então, é o que a gente vai explicar nessa treta. Ah, ok. Entendeu? Tá, Qual que foi a treta. Okay. Então, basicamente, ele postou isso aqui, acho que todos vocês viram, né? Esse texto aqui em que ele aceita o debate, ele aceitou sobre o pacto nazi-soviético. Famoso pacto nazi-soviético. Exatamente, né? E aí, beleza, ele aceitou aqui o Jones Manuel, que é o boa tarde, gostaria de informar a todos que Thiago Braga está correndo o debate. Desde segunda-feira que não responde mais a produção da Inteligência Limitada. Ele escolheu a data, local, horário, formato e tema do debate e agora simplesmente não responde mais faz uma semana. Lembrando que foram eles que desafiaram o Thiago Braga. E teria duas pessoas contra o cara, né? Exato, um negócio meio desproporcional isso aí. Não, mas que foi uma das condições do Thiago. Ele queria que fossem duas pessoas? Ele falou que os dois são muito fracos no engajamento. Caramba, o cara tá galudão mesmo, hein? Só vale a pena se for os dois juntos. Aí o Jones aceitou aqui o debate e tudo mais. Aí, a gente vai ver agora o vídeo que o Jones gravou após uns dias que o debate foi aceito, né? A gente vai ver aqui qual que foi a narrativa do Jones Manuel pro Thiago Braga ter fugido. Vejamos. Então eu falei assim, ó, junho tá mais de boa, porque junho normalmente eu deixo... Junho, ele desafiou o debate com o Thiago Braga. Pra junho. Exato, ele desafiou mês passado, mais ou menos, e agora ele quer pra junho. O Thiago Braga queria pra maio, ou seja, esse mês agora, entendeu? Ok, mas aí é pra ir pra junho. Ele quer que vá pra junho. Deixa a agenda mais livre, por quê? São João e aniversário da minha esposa, né? Aí aqui ele falou que não quer junho porque tem São João, aniversário da esposa dele e tal. Ok. E no aniversário da minha esposa tem a semana espacial, né? Eu já tô difícil, né? E tá, mano, vai lá. Mostrar mentir publicamente, aí eu vou falar com o Vilela. Vamos. Vou dizer assim, Vilela, ó, Thiago tá mentindo, eu quero autorização pra mostrar os prints. Corto o nome da produtora de Inteligência Limitada, corto a foto dela e quero autorização pra mostrar os prints, porque o Thiago tá mentindo. Né? E aí não dá pra deixar ele mentir em público, perfeito? Agora eu não estou falando com o Thiago Braga, quem está falando é a produtora de Inteligência Limitada. E aí ela mandou uma mensagem no dia que saiu meu vídeo, né? Meu vídeo saiu cedinho, acho que era meio-dia, e aí ela mandou: Oi, Jones, tudo bom? O Vilela contou que você aceitou o debate com o Thiago, certo? Queria ver qual seria a melhor data, porque daí vamos pegar um estúdio no Rio. Aí, presta atenção. Thiago Braga exigiu que o debate fosse no Rio, não quer que seja em São Paulo. Aí, foi que eu disse, beleza, fazer, no Rio. Aí ele quer debater em casa, bichinho, não quer trabalho não. Aí eu respondi salve, falei o nome dela, boa tarde. Aí coloquei, em junho as melhores datas seriam da semana do dia 16 até dia 20, qualquer dia. Da semana do dia 23 até o dia 26, qualquer dia. Em julho, da semana do dia 7 ao dia 11, qualquer dia. Da semana do dia 14 ao dia 18, qualquer dia. As melhores datas em junho e julho. Aí, o Thiago Braga responde à produtora do Inteligência Limitada. Junho e julho, nessas datas, estarei realizando avaliação e fechamento de semestre na universidade. Olha que conversa.
Agosto e setembro tenho viagens e trabalho no exterior. Aí ela manda: oi, Thiago respondeu: você acha que é possível final de maio? Veja, final de maio. Final de maio. Aí eu respondo: não, já tem um debate marcado em maio, além de aula, doutorado e palestra pelo Brasil. Ele passa junho inteiro viajando, não tem uma data na primeira semana de junho para que possamos Dá uma usar, pausa por exemplo, aí, dia dá uma 2 de pausa junho, aí, dá uma uma pausa aí. Ó, uma coisa básica. Eu não sei os termos e detalhes de acerto de data desse debate aí. Eu não estou por dentro desse debate, então prefiro fazer comentários muito cautelosos a respeito de datas de debates alheios que não são da minha alçada. Mas não seria absurdo que um professor... Eu acho que o Thiago é um professor universitário, né? Faculdade privada, não Acredito que sim. Não seria absurdo que um professor tivesse dificuldade de fazer fechamento das coisas no semestre em que você... Quer dizer, no mês que você fecha o semestre, viu? Porque tem um monte de coisa mesmo. Às vezes você tem que corrigir tudo e fazer prova e não sei o que, e babapá. Às vezes o cara não quer ficar pensando no assunto e obviamente ele vai ter que se preparar bastante para esse debate. Até porque é um debate contra duas pessoas. E sobre um tema complexo, né? A história do Pacto Germano-Soviético. Então, assim, eu não vejo como uma mentira. Ainda mais que o cara falou que ia ser final de maio. Mas vá, siga aí. Ele responde, a produtora Inteligência Limitada, e ela me encaminha a mensagem: no início de junho já estou nos últimos dias de aula para avaliação. Mas vamos lá. Aí eu respondo, falo o nome dela e digo: objetivamente, o que Thiago está dizendo é que se o debate não for em maio, não vai mais rolar. Porque não pode em junho, julho, agosto e setembro. Deu a desgraça. Só resta opção de jogar para outubro ou não fazer nesses termos. Res, né? RS. Vou falar com Gustavo Gaio Fato, para ver se arrumamos uma data em maio, mas adianto que não tenho flexibilidade muito não. A data desenrolada em maio, ele vai ter que topar. Se realmente quiser debater e não usar a questão de datas como desculpa para cancelar, como eu esperava que ele faria, né? Tudo bem? Vamos tudo lá, sim. mestre, Temos a resposta do Thiago, preciso saber se o debate vai rolar ou não, para programar minha agenda. Aí ela responde: Jones, ele não respondeu mais, quarta-feira. Essa é a informação crucial. O Thiago Braga, quando viu os podcasts, ele falou: eu quero debate agora, é no próximo mês. Ele falou isso. O negócio é esse, bora! Os comunistas falaram: não, quero em junho, julho, lá pra longe. Ok. E aí, houve toda essa negociação com a produtora do Inteligência Limitada e tudo mais, tal, beleza. Aí, essa informação crucial que eu mostrei agora. O Jones falou que o Thiago Braga não respondeu à produtora, ou seja, sumiu. Então assim, tô gravando esse vídeo na sexta-feira, né? Se daqui pra domingo, quando o vídeo for ao ar, tiver uma novidade, eu aviso pra vocês. Moral da história: Thiago Braga, não seja covarde. Não seja covarde. Você me desafiou com um debate, você escolheu o estado, você escolheu o tema, você escolheu o formato do debate, porque muita gente... Ou seja, o Thiago Braga não respondeu até domingo. E aí o Jones e os comunistas cravaram que ele fugiu do debate, porque de quarta-feira... Mas ele não fugiu. Haverá o debate. Grande Calma. plot twist. E aí? Eita, nós. O cara tá aí de vaqueiro. Exatamente. Aqui Ok. a resposta de Vaqueiro e 600 historiador mil views. Thiago 600 mil Braga. views. Vai entregar o Ok. suco agora. Vamos ver. Vaqueiro, historiador, destruidor dos comunistas, Thiago Braga. Vai lá. Começar com os chorões da vez aqui, galera. São esses dois comunistas aqui, ó. Gustavo Gaio Fato, comunista de Osasco, um velho conhecido nosso, e esse soviético aqui de Xique-Xique, Bahia, Jones Manuel. Esses caras aqui já estão me atacando na internet há anos. Cada um deles já fez um monte de vídeos contra mim. Mas recentemente os dois fizeram uma pirraça das grandes depois da minha participação lá no Inteligência Limitada, divulgando meu livro e falando especificamente sobre o pacto nazi-soviético entre Hitler e Stalin. Fizeram vídeos de respostas, postaram ataques no X, me difamaram. E aí os dois tomaram a iniciativa de me chamarem pro debate. Inclusive esse rapaz aqui já tinha me chamado lá atrás. Depois da humilhação dos meus vídeos, eu aceitei. Mas depois ele disse que não queria vir debater. Agora, de novo, os Ele dois juntos me debateu, chamaram pro o debate. Caio Fato E aí eu debateu, foi com... Isso assim a gente tem que fazer publicidade, foi com o Renato e a Spectro, e outro carinha lá, o tal de Laconte, eu acho. O Gaio Fato tava lá, tava ele e mais duas minas comunas nesse debate. Eu não vi. Me disseram que a gente foi muito bem, que Glenda e Renato foram muito bem. Então, não vi, não assisti, mas tem esse debate aí. Aceitei e falei pros dois virem juntos. Eles queriam jogar o debate pra frente, lá pra junho, julho, agosto, setembro. Eu falei que não, que eu queria que fosse logo, porque depois eu não podia e nem queria. E aí a produção do Vilela intermediou no dia 28 de abril. Só que no mesmo dia eles ficaram pulando fora, dizendo que não dava, que tinham aulas na faculdade. Os caras vivem de react e treta o dia inteiro. Aí ficaram arrumando desculpinha agora que eu aceitei, aulinha na faculdade. Só lembrando, galera, que foram eles que me chamaram pro debate, não eu. Se eles chamaram, eles tinham que aceitar
fazer logo. Mas eles não esse é um aceitaram. ponto Eu forte, insisti. hein? Falei que poderia escolher qualquer dia e hora até dia 16 de maio. E eu falei que a responsabilidade era deles porque foram eles que me chamaram pro debate. Então eles que tinham que dar um jeito. E eles continuaram negando e começaram a tentar me provocar pra eu aceitar jogar pra frente. E aí, já que eles negaram todas as vezes que não iam fazer o debate até o dia 16, eu deixei claro pra produção do Vilela que meu assunto estava encerrado com eles. Isso tá claro aqui na mensagem que vocês podem ver agora. Depois de várias trocas de mensagens, eu dei aquele contato por encerrado, já que eles não cederam. Então, na quarta-feira, dia 30, pra comemorar o sucesso do meu livro e meus 20 anos de namoro com a minha esposa, a gente seguiu com a nossa viagem. Caramba! Eu não levei o Tem celular, 20 anos, inclusive eu amor. fiz até um story no dia seguinte dessa conversa que eu tive com eles e peguei o da minha esposa pra gravar aquele story. Olha aí. E só mais uma coisa, que meu celular deu ruim e eu roubei da Isa. Eu tenho que devolver. Tá o link aí pra você clicar e já ir direto pra Amazon. E galera, só isso. Valeu, beijo. E aí no dia... O celular dele quebrou. Por isso que ele não respondeu à produtora. Ok, mas aí não houve mentiras. Houve um desajuste. Calma. Um desajuste. Um desajuste. Eu não sei, querido. Ó, dá uma olhada. Vamos lá. Dia seguinte, dia 30, eu ainda fiz esse story aqui dizendo que eu tava indo viajar. Bom dia. Dei uma paradinha aqui agora na viagem, galera, só pra agradecer a vocês de verdade, sabe, por terem me colocado lá em primeiro lugar dos livros mais vendidos da Amazon. Sem palavras pra agradecer por esse carinho. Pô, Mas, os ao caras mesmo estão tempo, pedindo a arroba como da era de esposa esperar, do cara, os pô. Vocês haters são um comunistas bando estão de indo lá filho pra da fazer a mãe. avaliação negativa. Os caras têm olheiros, cara é eles maldoso viram meus demais, stories, e aí o que eles fizeram? Entraram em contato de novo com a produção do Vilela, sabendo que eu tava sem contato por WhatsApp. E aí, como que eu soube que a produção tentou entrar em contato comigo novamente? Domingo, dia 4. Ainda em viagem, eu acessei o meu perfil e vi um monte de bot desses comunistas dizendo que eu tinha corrido do debate, que eles tinham feito um vídeo, inclusive. Olha como os caras só queriam circo mesmo. Arquitetaram tudo na minha ausência pra fazer esse circo aqui infantil. Quando eu encerrei a conversa com a Fabi no dia 28, eles não ficaram de me dar alguma resposta nos dias seguintes que eu tivesse que retornar novamente. Eles disseram que não fariam nos dias que eu disponibilizei pra fazer, então deixei claro que o assunto estava encerrado, exatamente como eu disse na mensagem com a Fabi. Olha como que os caras estavam de má fé entre eles desde o início. E eu de boa, curtindo minha viagem em paz. Olha o e-mail aqui que eu mandei no dia 2 de maio pra minha gerente de parcerias da Insider. Ó. Estou sem telefone e WhatsApp desde terça-feira, dia 29. Esse e-mail foi dia 2 de maio. E o comunista fez o vídeo dia 4, domingo. Olha essa outra prova aqui do e-mail. Mas ele sabia que o cara no tava sábado off? Ele sabia porque ele postou no story dele, o Thiago Braga. Ah, Pelo celular da esposa. ok. dia 3. Eu estou em viagem e sem celular há vários dias. Por isso acessei temporariamente meu e-mail pelo celular da minha esposa e vi seu e-mail. Tá vendo? Tudo bem transparente pra vocês. Eu não tava deixando de responder a produção do Vilela. E aqui tá a prova, transparente, antes deles fazerem essa acusação no dia 4, domingo. Inclusive, por que os comunistas não me mandaram um e-mail? Ele me mandou um e-mail em 2023, quando ele queria fazer aquele debate. Mas Sinto eles estavam muito, vendo que eu não senhores, tava eu sou escravo da respondendo, isso audiência. tava confortável pra eles. E aí, na minha ausência, eles aproveitaram. Ó a quantidade de postagens provocadoras que o cara fez sobre o debate. Isso aqui é a postura de moleque. Só que Chega apareceu com a minha não, imagem. vamos E até seguir agora eu só até mostrei a adiante ponta do o iceberg pra final, vocês de como eles só parem. queriam fazer circo e ganhar visibilidade com esse debate. Não tinha nada de debate sério ali. Pronto. Tão claro quanto dia pra vocês Eu verem como amo o comunista é desonesto e detalhes falsificador. sobre Eles chamaram pro debates, debate, isso é não aceitaram. muito Quando eu legal. insisti que fosse logo, ainda bolaram um plano pra jogar contra mim. Mas como sempre, eles falham miseravelmente comigo. Esse vídeo aqui Isso, simplesmente Fernando não ia Sindarin, eu existir. sou Mas os caras apenas fizeram um escravo circo aqui. tão grande com o debate pra ganhar views que agora só me resta fazer o circo pegar fogo. Então agora Entrou vai os ser uma excelente comuna. oportunidade pra fazer Ah, comunista isso, os passar comuna vergonha tão e ainda entrando. divulgar o meu livro pra vocês, galera. Agora Mitologia soviética, muito bem. Opinião pública, esse vídeo aqui vai ser mais uma derrota feia pro comunismo de novo. Então agora é o seguinte, fiquem chorando aí com o debate, enquanto eu enterro o webcomunismo imundo de vocês. O público de vocês são só marionetes na mão de vocês. Bom, O que está claro aqui? Há uma estratégia, Nada. há uma estratégia por parte dos comunistas de ficarem lançando essas picuinhas, lançando essas críticas em podcast e tudo mais, marcar debate pra gerar esse alvoroço todo, e que inclusive o Thiago Braga tá ganhando com isso, porque ele tá vendendo o livro dele agora. que todo ele mundo tá lançou. ganhando com isso. Eu, sinceramente, se você me perguntar, eu acho que esses debates, os debates que eu vi, eu não vejo muito sentido nisso. Eu sinto que são pessoas que estão colocando ali argumentos, mas que não estão de fato conversando sobre nada. Não tem, sabe, não dá um mate, as pessoas não estão, tem uma troca efetiva. Os argumentos que lançam, em geral, são argumentos muito... A palavra não é nem superficial, cara, a palavra é direto. Tipo, o capitalismo no colonialismo matou não sei quantas pessoas, mas o comunismo... Tá... Eu acho que é meio complicado. Se eu fosse debater, se eu debater algum dia, eu vou tentar fazer um negócio diferente. Talvez seja um grande fracasso, as pessoas nem entendam o que eu tô falando, mas eu tentaria trazer objeções filosóficas reais ao marxismo. Existem várias. Sobre metodologia marxista, sobre filosofia da história do marxismo. Uma das coisas, por exemplo, que eu acho que é mais difícil para o marxista defender em termos filosóficos é a validade da teoria da história deles. Porque eles têm uma teoria da história que basicamente diz que o comunismo, né, o marxismo,
consegue capturar a estrutura básica do desenvolvimento histórico. Então isso significa que eles têm a ciência histórica, aquela ciência histórica que estava, digamos assim, prenunciada em Hegel, na filosofia do direito de Hegel, se torna manifesta e concreta com o marxismo. Eu acho isso muito difícil de defender. Muito difícil defender uma metafísica da história hoje. Mas, sinceramente, esse tipo de argumentação não parece ter muito apelo. A minha sensação é que esse tipo de argumentação, que eu tô aqui só, enfim, pincelando, não tem muito apelo, mas Porque quem ninguém sabe? vai entender o que você quis dizer. Não Ah, vai mas a argumentação entendeu? correta é essa, pô. Tem livros inteiros sobre isso. O Geraldo Corrêa, que foi um grande marxista, ele escreveu o livro Defendendo a Filosofia da História do Marxismo. Eu tenho lá, em casa. É uma defesa da filosofia da história de Marx. É um livro desse tamanho, assim, 500 páginas, do Geraldo Corrêa. Foi um marxista analítico. Essas coisas existem no âmbito da teoria. E é mais ou menos assim que os debates pesados, hardcore e em texto acontecem, né? Mas eu não sei se isso tem algum apelo com as pessoas. Convites para debate aqui, ó. Enviar mensagem. É isso aí. Pode me desafiar, meu filho. O cachê começa com 10 mil. Aí você falou minha língua.